Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esta Masterclass sobre o mundo real. Eu sei que é muito difícil entender a vida, é muito complexa. Já vou começar aqui que mundo real, a vida é difícil e eu sei que provavelmente se você está aqui no mundo moderno, é muito provável, não é uma certeza, mas é muito provável que você é assim ou conhece alguém assim, que é o quê? Que é uma pessoa que foi criada de uma maneira muito mimada e aí o que acontece? Quando você é criança, adolescente, pré-adolescente, principalmente criança, você quer alguma coisa, você faz manha, e aí faz birra, né? Faz manha, e aí te dão aquilo, porque. E aí te davam aquilo que você queria, por causa que você fez manha, só para você parar de fazer birra, aí de chorar e tal, de rolar no chão, fazer a manha pegam e te dão aquilo que você quer, ou tentam te acalmar, enfim. Por quê? Porque isso é o normal que um adulto tenta fazer para não que a criança pare de fazer a manha. Só que isso vai acontecendo por muito tempo, muitos anos, e acontece muitas vezes. E isso vai gravando no seu subconsciente uma coisa que é da maneira seguinte: o que você realmente é uma pessoa mimada, só que você cresce. E aí, a partir depois da adolescência, na vida adulta, ser mimado basicamente é só prejuízo, porque você não vai adiantar muito você fazer manha, fazer birra e tal, que realmente ali já não funciona mais tanto. Funcionava quando era criança, né? Então, esse é o primeiro e um dos mais importantes detalhes sobre o mundo real. O mundo real é assim, ele te estraga primeiro, vamos por assim, coloca vários comportamentos tóxicos, como ser birrento, ser mimado, não ser persistente, não ter disciplina, crenças limitantes, achismos mentais, ou seja, coisas do qual só te prejudicam. Só que, claro, estamos falando dos negativos, dos tóxicos. Ou seja, o achismo das pessoas e as crenças limitantes das pessoas mais velhas colocadas em você. Claro que você pode ser ou conhecer alguém do qual é o contrário, que a pessoa não é tão mimada, a pessoa é esforçada, a pessoa é trabalhadora, estuda, investe, trabalha, tem múltiplas fontes de renda, faz acontecer e tal, é persistente, enfim. É lógico que você pode conhecer sim uma pessoa de sucesso assim, uma pessoa que é um case legal assim, uma pessoa que você fala, nossa, essa pessoa tem muitas coisas ali positivas para ser copiadas. Uma pessoa, por exemplo, disciplinada pode ser também com a saúde, com a estética, com a parte física, uma pessoa que faz bastante atividade física, meditação, enfim, essas coisas, hábitos saudáveis, né? E uma pessoa também que não tem crença limitante perante ao sucesso e ao dinheiro e tudo mais, ou seja, ela não fica com aquilo na cabeça do qual, porque assim, tem até um livro muito bom, que é pequeno, que chama O Homem é o que Ele Pensa, que realmente é basicamente isso, assim, sabe? E isso é bem interessante, isso é uma outra crença limitante, assim, sobre livros, né? Não, tem que ler livros gigantes, tem que ler teorias gigantes, super, ultra, mega complexas. É legal também, mas livros como A Caminho de Krishna também, que é um livro pequenininho, e são livros assim, como esse que eu citei, são livros que vão te dar assim uma expansão mental muito boa, vão te dar um conforto psicológico muito legal e são muito interessantes. Ou seja, você não fica naquele nível de sempre ali, nível baixo, vamos por assim. Então, o mundo real, voltando aqui, o mundo real, ele é composto de conhecimento, como eu estava falando dos livros. E você, não sendo mimado, aí você vai para a parte do conhecimento. Conhecimento é uma coisa muito complicada, porque você tem que aprender a teoria, e aprender é uma coisa que você pode aprender de diversas maneiras. Ou aprender não é só ir na faculdade, sentar e ficar prestando atenção, isso é aprender também, mas não é só aprender, não é só isso. Aprender no geral, aprender na verdade, é você
praticar aquilo que você aprende. Então, sem a prática, sem a atitude, você fica... Claro que muitas vezes você pode acertar de primeira, logo de cara, alguma coisa que você vai fazer, mas muitas vezes também aquilo não vai dar certo de primeira. Esse é o mundo real, entendeu? Esse é o mundo real. O mundo real você às vezes pode ir bem de primeira no chute em alguma coisa, ou tendo um básico do conhecimento ir bem, mas você pode adquirir muito mais conhecimento, muito conhecimento, e você começar a ir mal, só que depois você ir muito melhor, você começar a melhorar. Por quê? Porque não que ir bem de início, mas e se eu não vou bem de início nas coisas tal? Por exemplo, meu primeiro relacionamento deu errado, meu primeiro emprego deu errado, ou a primeira empresa que eu abri faliu. Enfim, normal, você começar as coisas assim, não passei na primeira vez no vestibular, da primeira vez que eu tentei. Enfim, coisas que você começa da primeira vez e dá errado. Isso é super normal, mundo real. No mundo real é basicamente assim que funciona. Então, muitas vezes você vai adquirindo mais conhecimento e esse conhecimento, aqui que está o grande segredo sobre conhecimento. Conhecimento, como essa Masterclass aqui, por exemplo, é algo meio diferente, né? Não é algo assim, tipo, o conhecimento tradicional, como eu falei, de você ir numa escola, numa faculdade, no colégio, sentar e aprender ali e tal. Isso é legal também, isso é conhecimento. Mas, hoje em dia, principalmente, você tem muitas maneiras, muitas formas de conhecimento. Então, você não fica mais travado naquele conhecimento só desse. Ou seja, que tem um limite ali daquilo ali, né? Você pode aprender muito mais hoje em dia. Hoje em dia, basicamente, só depende de você, do seu esforço e da sua preguiça mental. Né? Preguiça mental é um defeito aí muito grave que muita gente tem, muito mais gente do que você imagina tem, porque é uma coisa assim muito, muito grande mesmo na sociedade moderna, que é uma sociedade que muitas vezes até nem tem preguiça física tanta, mas tem muita preguiça mental, ou seja, tem muita preguiça de aprender, tem muita preguiça de fazer algo novo, de testar, como eu estava falando agora, de tentar algo. Deu errado, então eu vou aprender mais e vou melhorar. Então é uma sociedade que tem muita gente do qual a pessoa ela está presa na própria preguiça mental e arrogância. Então, cuidado com isso. Se você está preso na sua preguiça mental e na sua arrogância, você provavelmente vai sofrer bastante para conseguir progredir. Por quê? Porque é aprendendo que se vive, que se tem alta performance. E a maioria das pessoas hoje em dia gosta de ter ou nenhuma performance ou baixa performance. Alta performance não é para todo mundo. Por quê? É acessível para todo mundo, é possível para todo mundo. Mas muita gente vai lá e faz nem o básico, ou faz tudo muito mal feito, ou faz tudo de qualquer jeito, ou faz tudo, ou atende bem mal atendido. Por quê? Porque a pessoa fala, não, eu estava ali, eu estava presente ali. Então, a pessoa estuda de mau jeito, a pessoa malha de mau jeito, malha tudo errado, trabalha uma tremenda má vontade. Por quê? Porque a pessoa ela está em baixa performance. Se a pessoa tivesse sede de alta performance, a pessoa simplesmente pararia de fazer as coisas tudo no nível mais baixo possível e faria o inverso. Atenderia melhor, trabalharia melhor, malharia melhor, faria atividade aeróbica melhor, com mais qualidade, com mais intensidade, com estratégias em tudo, no estudo, estratégias de atividade física, estratégias de descanso. Ou seja, até porque descansar é muito importante, né, para alta performance, você precisa descansar, senão o corpo e os músculos, o corpo, as fibras, precisam refazer, precisam de descanso. Então, tudo isso, alimentação, dieta, suplementação, tudo isso faz parte do mundo real. No mundo real, se você não se preocupar com tudo isso que eu estou falando aqui, você não vai ter resultados positivos. E eu sei que é o que você quer. Você quer resultados positivos porque é o que basicamente
qualquer pessoa em sã consciência vai falar que quer resultados positivos. É muito comum, eu vejo muito hoje em dia na internet, pessoal falando assim, não, que eu queria ganhar na loteria, só não jogo, mas eu queria ganhar na loteria, esse é meu desejo, esse é meu sonho. Então, falta só o detalhe de jogar, né? Só que jogar emana aquilo que eu falei no começo. Você vai jogar, quem disse que você vai acertar de primeira? Talvez você não acerte de primeira, e talvez demore. Então você tem que entender que na vida tem coisas que são rápidas, que você vai conquistar com velocidade rápido e tal, mas tem coisas que vão demorar, tem coisas que são enroscadas ali, que demoram um pouco tal para que se alcance, para que se conquiste. Isso é normal, esse é o mundo real, isso é Deus, isso é mundo real. Entendeu? Não é que Deus tá de sacanagem com você, ou não gosta de você, ou gosta mais de outra pessoa. Isso é coisa de retardado, tá? Quem fala isso é muito burro, é muito demente. Desculpa usar esse termo, mas é muito débil mental, entendeu? Por quê? Porque a pessoa, ela tá ali, entendeu? Essa é a nossa masterclass, mundo real. Por quê? Porque a pessoa, ela tá ali querendo jogar a questão assim de que ela é Deus, por acaso? Ela não sabe. Ela pode ter vestígios de Deus dentro dela, mas ela não é. Então ela não sabe das coisas da boca de Deus. Então ela quer dizer umas coisas, achismos mentais dela. E é aquilo que eu falei, você tem que tomar muito cuidado com crenças limitantes e achismos mentais das outras pessoas, porque é das outras pessoas. E muita gente fala muita asneira, muita porcaria, muito achismo errado, muita fake news, muita coisa que não bate com a realidade, que eu não sei nem de onde a pessoa tira, que a pessoa consegue fazer. Eu não sei como a pessoa consegue acordar e soltar tanta asneira assim e faz, né? Tanto na internet quanto pessoalmente tem muita gente que só fala asneira. Por quê? Por causa que são os achismos mentais e as crenças limitantes da pessoa. Como a pessoa não tratou isso, como a pessoa, por exemplo, não ouviu um masterclass dessa, como uma pessoa ela não entendeu o que é achismo mentais e o que é crença limitante e como isso pode te sabotar muito, a pessoa ela acaba vivendo uma vida ali da qual ela não entende. Por quê? Porque é uma pessoa reativa, ela acredita sempre que não, se aconteceu algo, aí eu faço alguma coisa, aí eu falo alguma coisa. E se não aconteceu, a pessoa inventa, dá a interpretação dela, dá uma mudada, enfim. Esse é o mundo real, acontece de ter muita gente assim. Então você tem que ter um filtro muito bom, do qual você não acredita em tudo, mas também você não precisa ser cético, né? Mas também não acredita em tudo do que você vê na internet, do que você vê por aí, do que as pessoas falam tal, porque você tem que ter o seu achismo mental e as suas crenças. Isso vai ser muito saudável, por quê? Porque você vai começar a ver o mundo da sua maneira. E aí, o mundo prático, lembra que eu falei no começo? De você ir lá e praticar. Aí você vai com certeza conseguir chegar nas melhores fontes das coisas e nas melhores energias das coisas, né? Energia é algo muito importante que, antes só de falar de energia, eu queria citar aqui uma coisa muito importante também, que é se comparar com os outros. Muito cuidado com se comparar com os outros. Toma muito cuidado. Por exemplo, você se compara com os outros. Fulana emagreceu e eu não. Ciclana vai casar e eu tô encalhada. Fulano recebeu um aumento no emprego e eu não. Sabe assim, ficar se comparando com os outros. Fulano ganhou na loteria e eu não. Deus gosta mais dele. Então, cuidado com essas coisas. Cuidado com ficar se comparando. Por quê? Primeiro, você não sabe realmente como que é a vida em todas as áreas, de todos os jeitos das pessoas. Muitas vezes a vida, ela não é, por mais que pareça, vai na minha, a vida não é pior ou melhor do outro. É um incrível, assim, é incrivelmente ilusório isso. E acredita em mim, isso é uma tremenda ilusão quando você fala a questão dos outros. Mas fulano viajou para tal país, tal, e eu aqui não consegui
relaxa, não, a vida dessa pessoa não necessariamente é melhor do que a sua. Ou às vezes até é, só que você pode fazer a sua vida ser melhor. Você pode colocar na sua vida, estabelecer vários detalhes ali do qual você pode performar melhor, ao invés de você ficar só olhando e desejando e tal. Então você pode colocar ali uma performance, mudar seu dia a dia, mudar sua performance para que você possa performar melhor. Ou seja, você mesmo começar a exigir um pouquinho mais de você. Não é ser um carrasco, mas é você exigir um pouquinho mais de você para que você tenha uma performance melhor e aí você consiga ter uma vida melhor. Suponhamos que sua meta seja diminuir, parar de tomar de tanto remédio, diminuir médico, remédio, essas coisas e ser mais saudável. Então você tem que procurar o que vai fazer você ser mais saudável. Se a sua meta é encontrar um relacionamento dos sonhos, ter um novo relacionamento, então você precisa entender, ou ter novos amigos. Então você precisa entender o que é preciso para que você possa alcançar esses resultados. Por isso que eu falo, cuidado, mundo real. No mundo real, as coisas ficam gritantes, entendeu? Muitas vezes, assim, a baixa performance e a nenhuma performance provavelmente sempre existiram, né? Só que o que acontece? Até era mais comum antigamente, até porque, como não tinha internet, as pessoas não tinham como se colocar assim uma medida. Ou seja, as pessoas não tinham como medir como estava indo a vida das outras pessoas. Não que a internet te dê também a sensação, porque tem muita ilusão na internet também, muita mesmo. Só que você consegue ter uma métrica básica. Então vamos supor, se a pessoa é fitness e ela tirou uma foto, saiu fitness na foto, fez vídeo fitness lá, fez um vídeo treinando, malhando ou correndo, fazendo abdominal, enfim. A pessoa, só que tá com shape legal, aquilo ali tá gritante que a pessoa tá com aquele shape legal. Não significa que a pessoa vai ter sempre esse shape, ou que ela teve sempre esse shape. Muitas vezes a pessoa não tinha e aí foi atrás. Por isso que eu falo, você precisa estabelecer metas e ir atrás e saber o que é preciso para atingir essas metas. O que é preciso para atingir essas metas? Fazer isso todo dia. Então, vou lá, vou me esforçar todo dia, vou arrumar um tempo para fazer aquilo todo dia. Sou meio lerdinho, caio em um monte de fake news, não sei escrever direito, sou meio atrapalhado e tal. Então você precisa estudar mais. Então você precisa organizar que estudos você vai estudar. Vou estudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então que horário? Tal horário eu consigo, tal dia eu consigo. E você vai se programando e vai fazendo e vai realizando. Você vai ver que depois de um tempo, fica muito gritante o seu nível. Então, tipo assim, você pode até, de repente, depois de um tempo, ficar um tempo sem praticar aquilo, que você volta e você vai falar assim, nossa, eu já sei fazer muita coisa ali e tal. Porque você virou uma pessoa produtiva, uma pessoa de alta performance. Então, quando você fica em alta performance, produtivo, por muito tempo sendo produtivo, você acaba mudando de nível. Então muda de nível. Muita gente fala assim, mas e se você for muito produtivo e tiver burnout ou tiver cansaço mental, físico, enfim? Olha, eu vou ser bem sincero. Quando você está sendo produtivo, de verdade produtivo, você não tem essas coisas. Porque ser produtivo não significa ser um burro de carga. Ser produtivo significa horas que você vai produzir, que você vai performar melhor. Muita gente entende errado o que é ser produtivo. Muita gente acha que ser produtivo é não descansar. E é pelo contrário, muito pelo contrário. Ser produtivo é encontrar tempo para você fazer meditação, é encontrar tempo para fazer suas orações, suas rezas, é encontrar tempo para você dormir bem, é encontrar tempo para você fazer atividade física e aí também fazer o descanso. Então tudo isso é ser produtivo. Então, você ser produtivo é você performar bem. E você tem que encontrar isso dentro de você. Só você sabe aquilo que você quer. Gustavo, por que você não fala assim algo do qual dê certo, assim, tudo plim, e dá certo?
Por quê? Porque cada um nasceu para ser uma coisa. E não nasceu todo mundo igual para ser sempre todo mundo a mesma coisa. Entendeu? Agora, tipo assim, não vai ser todo mundo. Todo mundo tem que namorar, casar e ter filho, não é? Lógico que não. Tem gente que nasceu para ser padre, tem gente que nasceu para ser freira, tem gente que nasceu para ser monge, tem gente que nasceu para ser. E por aí vai. Então, tem gente que nasceu para ter filho, tem gente que nasceu para ter um, tem gente que nasceu para ter dois, tem gente que nasceu para ter três, e assim vai. Ou seja, não é uma regra, não existe uma regra. Então existe, tem gente que vai namorar homem, tem gente que vai namorar mulher. Então não existe uma regra. Então não existe assim vou falar para você tal coisa, você faz porque tem que ser desse jeito. Uma pessoa que age assim é uma pessoa extremamente idiota, porque como que a pessoa sabe o que é o futuro da pessoa? Não, mas tal coisa dá dinheiro. Mas, olha, tem muitas profissões que dão muito dinheiro, mas eu posso listar aqui uma lista de coisas que dá muito dinheiro. Jogar na loteria é um deles, por exemplo. E quantas pessoas falam disso? Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas fazem estratégias? Quantas pessoas fazem os seus próprios bolões ou sabem de bolão? Quantas pessoas sabem fazer? Quantas pessoas sabem de como funcionam todas as regras? Quantas pessoas? Quantas? Praticamente nenhuma. Né? Quem sabe se dá bem. Por isso que eu falo, conhecimento. Conhecimento é o quê? É conhecimento específico daquilo. Então, quando você quer, no mundo real, ter resultados mais positivos, você precisa de conhecimento. E esse conhecimento, o que é o conhecimento? É o conhecimento específico. Então, é muito legal escola, faculdade, colégio, mas essas coisas são muito legais. Mas você precisa muitas vezes de conhecimento específico. Conhecimento daquilo ali e treinar e praticar aquilo ali. Então, não adianta muito